Sentemo-nos. Prometo que serei na minha prédica ABC. Alegre, breve e cristocêntrico. Cristo sempre no centro. A proposta que me fizeram era de que eu ficasse livre para escolher o tema. Então, no dia de ontem, no dia de hoje, o texto que vinha no meu coração era esse texto de Lucas, capítulo 10, ou melhor, Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. A narrativa do encontro de Jesus com Zaqueu. A narrativa do encontro de Jesus com Zaqueu. E a nossa primeira proposta para a reflexão seria de saborear esse texto, degustar o texto. E como de praxe, de costume, abstrair aquelas que julgamos ser as duas principais mensagens desse texto, para que ele possa impactar a vida de cada um e de cada uma, mas sobretudo deste que vos fala. Porque o pregador, antes de tudo, ao pregar, ele prega para si mesmo. Vamos então degustar o texto. Duas observações preliminares acerca desse texto. A primeira, trata-se de um texto sóbrio e econômico, mas de um texto muito profundo. A segunda, trata-se da última narrativa do encontro de Jesus com alguém. O capítulo 19 encerra a narrativa dos encontros de Jesus com alguém, mas é também a posteriori, em seguida deste capítulo, que nós iremos no Evangelho de Lucas nos deparar com narrativas que trazem o sofrimento de Jesus. Vamos degustar o texto. O texto nos diz que Jesus está a caminho de Jerusalém e entra em Jericó. Jericó era uma cidade comercial, centro comercial do país da Judeia, necessariamente para se passar ao Egito, à Pérsia, à Arábia, passava-se por Jericó. Era uma região que produzia bálsamo e era também uma região tida como a cidade dos sacerdotes. Tem um estudioso chamado Joaquim Gnilka, que escreveu um livro intitulado Jesus de Nazaré. É um teólogo, um estudioso da Bíblia alemão, que vai dizer que existia aproximadamente em Jericó cerca de 7.000 sacerdotes. Era a cidade dos sacerdotes. Jesus entra em Jericó. E em Jericó havia um homem chamado Zaqueu. Eu fiquei procurando o significado da palavra Zaqueu e não encontrei um significado apenas, mas propostas de significados. O primeiro, Deus recorda-se. O segundo, o justo. E aí teriam outros significados, mas esses dois chamaram a minha atenção. Lá havia um homem chamado Zaqueu. Era rico e cobrador de impostos. É preciso entender a riqueza de Zaqueu. Cobrador de impostos, chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. O cobrador de imposto ou de impostos não era bem visto pelo povo judeu. A lei inclusive rezava que não se devia receber de um cobrador de impostos esmola. A lei inclusive rezava que não se devia, olha só, até onde ia, sentar à mesa com um cobrador de impostos. Tratava-se de uma figura odiada pelo povo. O povo odiava o cobrador de impostos e odiava também a sua família. E dois eram os motivos. O primeiro motivo, porque se tratava de um colaborador do Império Romano, e o segundo motivo, porque se tratava de um corrupto. Aí eu confesso a vocês que depois eu fui entender porque Deus colocou esse texto no meu coração. Corrupto. E durante
esta semana e a semana passada eu ficava sonhando. Eu sonho em ver um país com deputados honestos, com um Senado honesto, com políticos honestos. Mas eu também vou trazer para as igrejas. Eu sonho ver um país com lideranças religiosas honestas, pastores, padres, que apontar o dedo para os outros é fácil, mas vamos trazer também para nós. Aí fui vendo por que Deus colocou esse texto no meu coração. Tratava-se de um corrupto. Por isso a rejeição do povo, por isso o povo o rejeitava, mas consequentemente também rejeitava a sua família. Zaqueu, rico, chefe dos cobradores de impostos, queria ver Jesus. O texto não diz qual o motivo pelo qual Zaqueu queria ver Jesus. Talvez uma motivação espiritual. Talvez uma mera curiosidade. E eu vou por essa linha, enveredo por esta linha. Tratava-se de uma curiosidade. Quem sabe aqui, no meio de tantas pessoas, talvez tenha alguém que veio, como Zaqueu, por curiosidade. Eu vim ver Jesus, mas por curiosidade, pura e simplesmente. Zaqueu, rico, chefe dos cobradores de impostos, queria ver Jesus, era um homem de estatura baixa. Tem alguns estudiosos que olham para esse texto e dizem, quando se faz menção à estatura de Zaqueu, entra um pouco o aspecto cômico. O que se quer realçar é a sua situação marginal. Tratava-se de uma pessoa marginalizada, tratava-se de uma pessoa excluída, embora sendo rico. Zaqueu, rico, chefe dos cobradores de impostos, queria ver Jesus de baixa estatura, se antecipou à multidão e subiu numa árvore, num sicômoro. A palavra é até difícil. Aqui se faz duas interpretações. Nas cidades do Oriente, no tempo de Jesus, não existiam árvores dentro. As árvores eram fora. Mas possivelmente se trata de uma cidade ligada ao Império Romano. E Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, tinha uma residência, um domicílio em Jericó. E por isso tratava-se de uma cidade que imitava Roma. E por isso tinha árvores dentro. E o sicômoro era uma árvore com galhos fortes, próxima ao chão, e que dependendo da estação, colocava muitas folhas, que facilitava aquele que estava na árvore não ser visto pelas pessoas, mas ele podia ver as pessoas. Certamente as pessoas não viram Zaqueu naquela árvore por conta das suas folhagens, mas o texto vai dizer que Jesus chegou até o lugar, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce. Hoje eu vou ficar em sua casa. Desce, Zaqueu. E fico pensando como é que Jesus enxergou Zaqueu. Chama Zaqueu pelo nome, Zaqueu. E como é que ele enxergou? Zaqueu, desce. Hoje eu vou ficar em sua casa. E o texto fala que Zaqueu desceu apressadamente e acolheu Jesus com muita alegria em sua casa. Os que lá estavam murmuravam: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Algumas questões chamam a atenção aqui. A primeira, Zaqueu
recebe Jesus. Jesus entra na casa de Zaqueu, sinal de confiança. A segunda, possivelmente, Jesus senta à mesa com Zaqueu, sinal de intimidade. Estando na casa de Zaqueu, Jesus não prega para Zaqueu. O texto não diz que Jesus começou a pregar, abriu a Bíblia e começou a pregar. Zaqueu, meu irmão, olha o que é que a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento diz, Zaqueu. Jesus está na casa de Zaqueu e não pregou para Zaqueu. Jesus está na casa de Zaqueu e não acusou Zaqueu. Você é pecador, Zaqueu. Eu sei do seu pecado, Zaqueu. Você é corrupto, Zaqueu. Que às vezes a gente faz isso, né? Tem um irmão perto da gente, fulana de tal, olha, fulano de tal. Olha, eu sei o pecado dele, eu sei o pecado dela. Jesus está na casa de Zaqueu, não prega para Zaqueu, não acusa Zaqueu, não faz promessas a Zaqueu. Zaqueu, se você mudar de vida, eu lhe prometo isto. Jesus está na casa de Zaqueu e não analisa a vida moral de Zaqueu. Zaqueu, isso é errado. Isso que você está fazendo é errado. Zaqueu, você tem que fazer desse jeito. Que às vezes a gente fica analisando a vida moral dos outros. Jesus simplesmente com as suas obras criadoras transforma a casa de Zaqueu, transforma Zaqueu. Ele rompe com um código de ética que dizia: não se pode sentar à mesa com um pecador público, porque sentar à mesa com um pecador público significa contaminar-se com o seu pecado. Ele rompe os tabus, ele se coloca acima da lei, ele se apresenta como aquele que é a misericórdia. Aí eu fiquei lembrando da bula papal, Misericordiae Vultus, que vai dizer no número 1, que Jesus Cristo é o rosto do Pai misericordioso. Jesus Cristo é o rosto do Pai misericordioso. Zaqueu acolhe a misericórdia, Zaqueu acolhe a salvação, Zaqueu acolhe Jesus Cristo. Ele escancara as portas do seu coração, ele escancara as portas da sua casa. E olha o que acontece. O texto vai dizer que Zaqueu ficou de pé. Mas o que ele vai dizer a Jesus não é a causa da sua salvação, mas é a consequência da sua salvação. Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E a outra metade, quem eu defraudei, quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aqui não se trata de uma relação de causa e efeito, a causa da salvação, mas se trata da consequência. Olha a consequência por ter aberto as portas do coração, por ter permitido que Jesus entrasse na sua casa, por ter permitido que a misericórdia entrasse na sua casa. Eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres, e a outra metade, a quem eu defraudei, a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu fui atrás, viu? E descobri o seguinte. Lá no livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 1, diz a lei rabínica, a lei judaica: se alguém roubou um boi, se alguém roubou uma ovelha, se alguém roubou um animal reprodutor, deve devolver 4 vezes ou 5 vezes. Você roubou um boi, tem que devolver 4 vezes, 4 bois. Você roubou uma ovelha, tem que devolver mais 5 ovelhas. Você roubou um animal reprodutor, tem que devolver 4 ou 5 vezes.
Mas a lei romana também dizia: se alguém roubou e foi surpreendido em flagrante delito, deve restituir 4 vezes mais. O que é que Zaqueu está dizendo diante de Jesus? Senhor, eu sou um corrupto, eu sou um ladrão, eu sou, Senhor, mas estou arrependido. O Senhor entrou na minha casa e mudou a minha vida. O Senhor entrou na minha casa e transformou a minha vida. E Jesus vai confirmar dizendo: hoje a salvação entrou nesta casa. Com efeito, o Filho do Homem veio para procurar e salvar aquele que estava perdido. Jesus confirma, pela mudança de comportamento de Zaqueu, que a salvação, que a misericórdia entrou naquela casa. Agora vem, meu amado e minha amada, as 2 principais mensagens deste texto. A primeira: Jesus está caminhando. Desde ontem e até o dia de amanhã ele vai continuar caminhando. Jesus está caminhando. E não percamos a exemplo daquele ou daquela que perde a condução, o ônibus, o carro. Não percamos de vista a passagem de Jesus pelo caminho da nossa vida. Olha o que é que o padre está dizendo. Não percamos de vista a passagem de Jesus pelo caminho da nossa vida. Você veio para esse encontro desde ontem que você está participando, hoje, amanhã. Cada palavra pronunciada aqui, cada oração elaborada, cada oração feita, não percamos de vista a passagem de Jesus pelo caminho da nossa vida. Tomemos como exemplo Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. Certamente estava desiludido com a sua própria vida. Certamente estava desiludido com seu patrimônio, com a sua riqueza, que às vezes a gente acha que dinheiro traz felicidade. Mas o que tem de rico por aí com um vazio tão grande no seu interior? A nossa felicidade está em Deus. O buraco que nós temos dentro de nós é do tamanho de Deus. Certamente Zaqueu estava desiludido com os distratos do povo com relação a ele e com relação à sua família. Mas o que ele fez? Ele permitiu que Jesus entrasse na sua casa. E Jesus, ao entrar na sua casa, não somente mudou a sua relação com ele, a sua relação com Deus, mas mudou também a sua relação com os outros. Porque não é possível que a gente vai ficar 3 dias aqui e voltar para as nossas casas do mesmo jeito. Quando a gente permite que Jesus entre na casa da gente, que Jesus entre em nossas casas, Ele muda a nossa relação com Ele, mas também muda a nossa relação com os outros. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Da antiética à ética, da corrupção à honestidade, do apego ao dinheiro ao desapego. Permita, meu amado, que Jesus entre na sua casa. Permita, minha amada, que Jesus entre na sua casa e, a exemplo de Zaqueu, transforme a sua vida. E aí eu fiquei pensando em 2 Zaqueus que apareceram na vida do Padre Alessandro, que também é Zaqueu. Quando eu cheguei na minha primeira paróquia, padre novo, querendo trabalhar, em matéria de construção, a primeira coisa que eu quis fazer foi reformar a casa paroquial. Como aqui, né? Aí não conhecia os pedreiros e contratei um pedreiro, pagando a diária. Então ele começou a trabalhar. Só que eu comecei a perceber que ele estava me enrolando.
enrolava. Mas o nível de enrolação chegou a ficar insuportável, intolerável. Ele colocou 2 azulejos numa manhã. 2 azulejos numa manhã. E na época eu já conhecia o texto de Zaqueu, bastante conhecido. Então eu dizia para o Senhor na minha oração pessoal: meu Deus, por que colocaste esse Zaqueu na minha vida? Corrupto. Aí o que foi que eu fiz? Nos outros dias, coloquei a bermuda, coloquei uma blusa e fui lá trabalhar com ele. Fui ajudar, para pressioná-lo, para ver se ele trabalhava direitinho. Mas a coisa não mudou. Deixei ele terminar a obra. Paguei. Mas eu disse: nunca mais o convido para trabalhar numa obra da igreja. Nunca mais. Mas em cada missa eu rezava pela conversão daquele homem. Isso há 8 anos atrás. 3 anos depois, este homem começou a participar das missas. A gente fica tentando criar nomenclaturas para as missas, né? Missa de cura, missa de libertação. Toda missa é missa de cura. Toda missa é missa de libertação. Cada vez mais eu me convenço disso. Cada vez mais eu me convenço disso. E esse homem começou a participar das missas. E anos depois, 3 anos depois, ele me procurou e disse: padre, eu estou aqui para lhe pedir perdão. Aí eu disse: mas pelo quê? Aí eu achei bonito quando ele disse: padre, lembrei de Zaqueu. Eu fui corrupto com o Senhor. Eu roubei o Senhor. Mas eu estou arrependido, padre. Aí eu disse para ele: aquilo que você fez comigo, não faça com os outros. E eu saí de lá e todos os domingos este homem participa das missas. E eu saí de lá e procurei saber como era o comportamento dele agora como pedreiro. E os depoimentos foram os mais bonitos que eu pude escutar. Permita que Deus entre em sua casa e transforme a sua vida. Deus quer, Jesus de Nazaré quer transformar a sua relação com os outros. O segundo Zaqueu que apareceu na minha vida. 3 anos atrás, se não me falha a memória, nós tivemos o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e economia. E no texto base se falava sobre o agiotismo, os agiotas, que a Bíblia condena quem empresta dinheiro a juros aos pobres, porque está explorando os pobres. Então a gente falou. E no lançamento daquela campanha, eu me deparei com várias famílias que viviam em regime de escravidão. Uma família inteira, onde os filhos trabalhavam, onde a mãe e o pai trabalhavam e o dinheiro era dado, entregue ao agiota. Então naquele ano, eu falei apresentando a Sagrada Escritura. É pecado mortal explorar os pobres, é pecado mortal explorar os pobres. E eu não sabia que na Assembleia havia uma agente de pastoral que era agiota. Era agiota. Quando foi agora, estava me despedindo, essa pessoa me procurou e disse: padre, o senhor lembra de uma pregação que o senhor fez há 3 anos atrás e que o senhor falava contra o agiotismo? Eu digo: lembro. Padre, naquela pregação eu tive a impressão de que o senhor estava falando para mim. E aí eu disse: eu acredito que quando nós pregamos a palavra, nós somos meros instrumentos. Deus se utiliza de nós e Ele fala ao povo e fala também, sobretudo, ao pregador. Mas eu tinha um argumento que eu vinha preparando e sabia que um dia poderia utilizá-lo.
Qual foi o argumento? Meu filho, eu nunca fiz uma pregação dirigindo-me a uma única pessoa. E ele então disse: padre, prove. Vou provar. Você já participou de missas comigo no domingo pela manhã? Já. Já participou de missas presididas por mim no domingo à tarde? Já. Já participou de missas presididas por mim no domingo à noite? Já. E a pregação era diferente? Não, padre. Até os pontos e as vírgulas são iguais. Aí eu disse: você acha que eu fiz uma pregação dirigida exclusivamente para você? Aí ele concordou comigo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o final. Padre, eu deixei de emprestar dinheiro a juros. Foi mais um Zaqueu que se converteu. Foi mais um Zaqueu que se converteu. E por isso eu vou dizer a você esta noite: fique de pé, fique de pé. Eu ia pregar mais, viu? Eu ia pregar mais, mas não vou pregar não. Eu ia trazer a misericórdia vultus, o rosto da misericórdia do Papa, a bula, mas deixa para uma outra ocasião. Mas eu gostaria de concluir essa minha prédica, essa minha pregação, com esse hino, com essa canção, que é mais um pedido: permita, desde o dia de ontem, esta noite, o dia de amanhã, amanhã à noite, que Jesus entre em sua casa e transforme a sua vida, mexa com as suas estruturas, que esse encontro com Jesus provoque uma mudança na relação com Deus, mas também provoque uma mudança na relação com os outros. Por isso, Senhor, entra na minha casa. Vamos cantar juntos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar tua atenção para mim e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Abre os teus braços e canta. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero olhar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, como Zaqueu, como Zaqueu. Subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Cante forte. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Dá a tua paz. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Braços abertos, cante.
entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.